7º ano mais uma vez aqui. Vamos continuar a nossa correção. E é isso. Peço de novo que vocês peguem o livro de vocês. Quando for necessário, vocês deem pausa no vídeo para copiar as questões certinhas, para que vocês fixem melhor o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar, né? Peço que vocês abram o livro de vocês, livro didático na página 25, que a gente vai corrigindo uma a uma, como eu falei para vocês. Página 25 já é a número 4. Observe o gráfico que indica o índice de expectativa de vida ou de esperança de vida ao nascer das unidades federativas do Brasil até o ano de 2017. Essa imagem também está no livro de vocês, vocês podem estar acompanhando. Aí temos a questão, né, a letra A e a letra B, que pergunta, né, sobre a expectativa de vida. Então aqui no gráfico a gente vê que a questão A, temos aqui o Maranhão com menor expectativa e temos aqui a maior expectativa, que é 79,4 de anos, né? Aqui no caso é de anos, 70 anos mais ou menos a expectativa de vida do Maranhão e 79,4 é a expectativa do pessoal que mora lá, que convive, que mora ali em Santa Catarina. Estamos falando aqui de expectativa de vida, que também tem a ver com qualidade de vida também. Página 25, B. A expectativa de vida no Brasil teve uma evolução grande ao longo dos anos. Em sua opinião, por qual motivo isso ocorreu? Resposta. Pessoal, vocês vão falar o que vocês acharam, mas não esqueçam de colocar que teve melhora de qualidade de vida. Lembra da questão lá de saúde que a gente falou? Sobre acesso a exercício físico, brincadeiras, educação. Teve também a medicina e a tecnologia, né? As vacinas, tratamentos, melhorou bastante. As tecnologias, a gente pode fazer ultrassom, pode fazer raio-x. Então, tudo isso acaba evitando as pessoas morrerem mais cedo. Então, por isso que houve essa evolução. Quando vocês forem falar com a opinião de vocês, não esqueçam de colocar esses dois pontos importantes. Página 27, livro didático. Número 1. Explique a relação existente entre vacinas, qualidade de vida e maior expectativa de vida da população. Resposta. As vacinas, elas são importantes para evitar o aparecimento de doenças graves que podem deixar sequelas ou levar à morte. Elas melhoram a qualidade de vida e também permitem maior expectativa de vida, principalmente entre as crianças que são mais suscetíveis a doenças. Por que principalmente as crianças? Porque quando a gente nasce, a gente tem todo um sistema imunológico. As crianças, elas ainda estão adquirindo esse sistema e com isso ela precisa de ter um contato com o agente causador da doença. Só que para a criança que ainda não tem uma imunidade ainda boa, pode ser fatal. Por isso que existem as vacinas. As vacinas, como eu falei para vocês também em sala de aula, que elas são colocadas, injetadas nas pessoas com um agente próprio da doença, só que mais atenuado. Então, o sistema imunológico daquela criança acaba aqui produzindo anticorpos para combater uma gripe, uma doença viral, né? Uma coisa que pode ser fatal para aquela criança. Então, as crianças são mais suscetíveis a isso. Então, a vacina ela é muito importante para evitar isso. E ela aumenta a qualidade de vida das pessoas também, porque se não tivesse as vacinas, né, ia ter muitas mortes aí. Vamos lá, página 27, número 2. Atualmente, diversos municípios ainda não possuem sistema de coleta e tratamento de esgoto. Desse modo, muitas pessoas despejam os dejetos de maneira inadequada no ambiente. Quais são as consequências disso para essas pessoas e para a comunidade onde vivem? Bom, o trabalho da coleta e tratamento de esgoto mantém o ambiente menos contaminado e expõe menos as pessoas às doenças. Sem eles, as pessoas ficam suscetíveis a doenças e a expectativa de vida não aumenta. Então é isso, se não tem um tratamento de esgoto, de lixo, aquela população ela vai estar mais perto de ter um contágio, de ter uma doença, uma leptospirose, uma doença mais grave, e acaba que com isso, logicamente, a expectativa de vida vai cair, não vai aumentar, na verdade, né? Então é isso. Página 27, 3.
Nos períodos de chuva do verão, o número de pessoas com dengue, zika, chikungunya e febre amarela aumenta no Brasil. A que se deve esse aumento? Bom, essas doenças elas são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em água parada. Com o aumento das chuvas, mais água se acumula nos locais, facilitando a reprodução dos mosquitos e, consequentemente, aumentando o número de casos dessas doenças. Então, quando acontece muitas chuvas, aparecem mais poços de lama, de água parada. Então, é o nosso dever evitar ao máximo isso dentro da nossa casa também, né? Porque se a gente deixa o criadouro ali, então a gente vai facilitar para que esse mosquito venha causar essas 4 doenças que ele consegue, tá bom? Então, é importante ter a conscientização também da população. A página 27, a número 4. Os medicamentos são muito importantes para manter a qualidade de vida das pessoas. Para serem comercializados, eles precisam passar por rigorosos e extensos testes. Qual é a importância dessa medida? Isso aqui a gente falou em sala de aula, lembra da talidomida que eu falei? Então, é importante que os medicamentos passem por testes para evitar que tenham efeitos colaterais graves e inesperados, podendo inclusive agravar o estado de saúde e até mesmo causar outras doenças. Gente, isso aqui é tão importante, né? Não sei se vocês estão acompanhando nos jornais, né? As pessoas querendo achar vacinas, remédios para o coronavírus e tal. É muito importante isso. As pessoas estão desesperadas porque muitas mortes estão acontecendo. Mas aqui na questão a gente tem que ter todo o cuidado, porque se a gente vem manipular um remédio que a gente ainda não conhece, isso pode causar um problema pior, pode causar outro efeito colateral até pior do que iria acontecer se fosse combatido com um remédio, né, que não tem estudos ainda. Prova disso, a gente já conversou em sala de aula também, de outros casos de remédios que causaram tragédias horríveis, que não é aconselhável. Por isso que existe toda uma burocracia, todo um estudo a fundo e baseado na ciência para que possa ministrar isso nas pessoas. Isso aqui é muito importante e sério. Também na página 27, 5. Sobre alimentação e saúde, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A. Um dos principais fatores para evitar doenças é ter uma alimentação equilibrada e variada, com os nutrientes do que o corpo precisa. Verdadeiro. Lembra que eu falei da imunidade? Se você tiver os nutrientes necessários para funcionar o seu organismo, porque nós temos uma defesa também. Nós temos uma defesa que ela é bem, como é que eu digo? Ela reage bem se a gente estiver com um corpo saudável. Então, para isso, a gente tem que ter uma boa alimentação. B. Pessoas aparentemente saudáveis e com peso adequado para a sua estrutura corporal podem estar desnutridas em virtude de seus hábitos alimentares. Verdadeiro. Porque ela pode estar aqui aparentemente saudável, mas ela pode estar desnutrida sim. Tá? Não significa você olhar para a pessoa que ela está bem aparentemente, que ela tá top de linha, que ela tá saudável. Não, ela pode sim estar desnutrida. Então a resposta é verdadeira. C. Biscoitos recheados, refrigerantes, frituras e alimentos com excesso de gordura e condimentos são responsáveis pelos casos de doenças infecciosas? Sim ou não? Falso. Claro que é falso, gente. Isso daqui vai causar um problema para a pessoa, de obesidade. A pessoa mesmo tá se alimentando de coisas que vai fazer mal para ela, né, em grande quantidade. A falta de alimentos causa subnutrição, pois a pessoa consome uma quantidade menor de nutrientes que o corpo precisa. Verdadeiro. Então, se o seu corpo precisa de X de proteína, X de cálcio, X de ferro e você não está adquirindo isso, então você vai ficar desnutrido. Independente se você está belo e formoso por fora, por dentro é outra coisa. Seus exames é que vão dizer. A ocorrência de doenças cardiovasculares não está relacionada ao tipo de alimentação e aos hábitos de vida das pessoas. Falso. Então, comendo coisas gordurosas, muito sódio e hábito de vida não muito bons, isso com certeza vai fazer mal sim, está relacionado sim. Então, essa resposta é falsa. Bom, na página 28 agora temos a número 6. Leia as duas informações a seguir e explique qual a relação entre elas. Primeira frase.
Também está no livro de vocês. O sistema imunológico é responsável pela defesa do organismo contra doenças e seu bom funcionamento está relacionado à boa alimentação e à qualidade de vida. Segundo texto, nas populações em que o acesso a alimentos é limitado em virtude das condições ambientais ou econômicas, há mais casos de doenças e mortes, principalmente de crianças e idosos. Então, o que tem a ver um texto com o outro? Se essa população ela não tem uma boa alimentação, como está dizendo no primeiro texto, ela não tem uma boa alimentação, as condições ambientais, ele está exposta a doenças e não tem financiamento bom, não come direito, então ela vai estar, além de estar exposta a pegar doenças, ela não vai ter uma boa condição imunológica para responder a essa doença. Então, por isso que vai ter mais casos de doenças e de mortes por causa disso. Essa pessoa não vai conseguir combater, o próprio organismo dela não está bem estruturado para combater uma doença. Então, realmente, essa população vai sofrer mais por conta disso. Na página 28, a questão número 7. Considerando as relações práticas de exercícios físicos e saúde, leia o gráfico e responda. Essa imagem também está no livro de vocês, nessa página. E aqui temos algumas porcentagens, temos aqui alguns estados. E aí a pergunta, né? Temos aqui o Amazonas com maior porcentagem. Questão A é Amazonas. E a questão B, no caso está falando a questão B do estado que a gente vive, né? Qual a porcentagem onde a gente se localiza. Então a questão B está muito fraca, olha aqui no digital. 19,9% que a população faz exercício físico. Então, se tratando de expectativa de vida e qualidade de vida, a Amazonas está na frente, ela está ali com 32,2%. Ainda está baixo, tá, mas em relação aos outros estados, ele está com uma qualidade de vida melhor em relação aos exercícios físicos. Rondônia está lá embaixo, quase o último. Bom, página 28, na questão 8. Analise o trecho da história de Maurício de Souza sobre a água. Temos aqui, ó. Todo mundo tem direito a consumir uma água limpa e saudável. Aí outro diz, infelizmente ainda não é possível. Temos aqui várias imagens, olha só. Casa, tem um córrego, as pessoas jogaram lixo, garrafa, pneu. Então, letra A, as situações expostas aqui a gente pode ver, né? Esgoto a céu aberto, né? As coisas que jogaram ali. Então, essas situações elas impossibilitam, né, a água limpa. E a 2, podemos afirmar que as pessoas moram em local? Não, porque esse daí não tem, visivelmente não tem acesso a um tratamento de esgoto, não tem. Então, essa população aqui ela está bem suscetível a doenças. Próximo. Também na página de 28 temos o número 9. Observe o mapa de recomendação da vacinação contra a febre amarela no Brasil. A. Marque X nas unidades federativas onde é necessário tomar a vacina contra a febre amarela. Qual a importância de se vacinar? Como ocorre a transmissão da febre amarela? Aqui temos alguns estados, praticamente aqui o Brasil todo. Temos aqui, vocês vão marcando isso no gráficozinho de vocês aí no livro. O único lugar que não é obrigatório é aqui na região do Nordeste, Alagoas, Sergipe, Paraíba, essa região aqui não é obrigado ainda. Então essas outros estados, se alguém vir de fora para cá, obrigatoriamente essas pessoas têm que tomar a vacina de febre amarela, que tem que tomar 10 dias antes de fazer a viagem, porque é quando é o tempo de produzir anticorpos para poder reagir caso essa pessoa seja picada pelo mosquito. Como ocorre a transmissão? Pelo mosquito Aedes aegypti. Se ele picar uma pessoa que tem essa doença, ele vai ser um vetor e ele vai transmitir para a próxima pessoa. Lógico que nem é todos os Aedes aegypti que vão estar infectados, mas se ele pega uma pessoa infectada, ele facilmente passa para outra. É assim que acontece o contágio dessa doença. Então, muito obrigada. Esse aqui é o vídeo de hoje. Não esqueça uma coisa importante. Nessas páginas que a gente viu, eu quero que vocês marquem a data de hoje, dia 22/4. Não esqueça, porque isso vai valer como chamado quando a gente retornar às aulas presenciais, beleza? Então, até a próxima aula. Abraço! Olá, sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam se cuidando em casa direitinho, certo?
Sou a professora Disneide, professora de História, e hoje mais uma aula, 22/4/2020. Bom, vamos lá, dando continuidade ao nosso assunto, falando agora sobre as reformas religiosas. Olha lá, capítulo 4, lá das páginas 50 a 54, ele vai caracterizar sobre as reformas religiosas. Vamos lá? Olha só. Primeiramente, falando em reformas religiosas, observe aí nesse slide de vocês. Olha só, ele vai falar que no final da Idade Média, a Igreja Católica exercia um grande poder, estabelecendo os rumos religiosos, as diretrizes políticas e sociais na Europa. O que ele quer dizer isso, professora? Falei para vocês em algumas aulas que nós tivemos aí que a igreja ela estabelecia um grande poder no período da Idade Moderna, ou seja, ela como se fosse um governo, como se fosse uma forma de governo. A igreja era como se fosse uma forma de governo, ela que comandava a questão da sociedade, que ordenava as leis, o que a sociedade podia ou não fazer. Então, ela tinha um grande poder centrado aí nesse período da Idade Moderna. E aí ele vai falar que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa, aquilo que eu falei, estava centrada no poder. Os membros do clero católico eram vistos como autoridades responsáveis pela boa conduta dos seus fiéis. O que ele está caracterizando aí? Como a igreja naquele período ela tinha um certo poder, obviamente ela ia tirar um certo proveito da sociedade, porque a sociedade ela estava centrada e voltada para a igreja. A igreja, como ela tem a sua divindade, ela sabe como organizar uma sociedade, então vamos obedecer à igreja. E sendo assim, a igreja, ela tirava a sua vantagem disso, E aí, não vou dizer a igreja em si, mas os membros da igreja tiravam vantagem dessa sociedade. E aí, o que ele vai caracterizar? Olha só, nós temos aí no slide, foram várias as causas que contribuíram para fragilizar a Igreja Católica. Bom, como assim, professora? Se ela estava falando que a Igreja já tinha um poder, já tem essa fragilidade? Como assim? Sim, meus queridos, olha só, tinha aqueles que eram a favor do que a Igreja fazia e tinham aqueles que não eram a favor, que não achavam justo que a Igreja tirasse vantagem da sociedade, A Igreja ela tinha que o quê? Dar a sua organização, a sua linha de forma igual, não tirar vantagem. E aí nós temos aí alguns pontos. Dentre esses pontos, o que a igreja ela estava centrada? Na política, na economia, nos valores morais e religiosos, obviamente. E aí ele vai centrar o seguinte, ele vai centrar nas questões de quê? De comandar. E aí nós vamos ver nas próximas aulas quem foram esses precursores que estavam contra a igreja. Para casa vai ficar para vocês aí, as páginas 47 e 49 do livro de História. Um lembrete para vocês novamente, não esqueça de colocar a data no livro de vocês, certo? Então, muito obrigada e até a próxima aula. Hey people! E aí galera do 7º ano, como vocês estão? Good morning, good afternoon ou good evening, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas vamos lá. Pegue seu livro de inglês e o seu caderno também, porque hoje a gente tem conteúdo novo, tá? Let's go! Nosso conteúdo de hoje, Some and Any. Vamos lá, let's start. Na página 23, a gente tem de início some and any. Compare these sentences from the previous conversation. What is the difference between some and any in this sentence? Então a gente tem duas frases.
Qual a diferença que a gente tem dessas frases? Vamos lá. Primeira frase. There were some other animals. There weren't any penguins. Numa frase eu tenho aqui a frase afirmativa e na outra negativa, weren't. Lembra? O verbo be no passado mais not, na forma plural, weren't, were mais not. Então, haviam alguns outros animais. A gente pode até ver que outros animais são esses. There weren't any penguins. Não havia nenhum pinguim. Tanto que está um X aqui no pinguim. Então daí a gente já tira. Some significa algum, alguma, alguns, algumas. E any, nenhum ou nenhuma, dependendo do substantivo seguinte, tá? A gente já pode criar uma base para o significado de some e any. Então vamos lá. Peguem o caderno de vocês, que agora vocês vão ter conteúdo, parte que não tem no livro de vocês. Então, para que vocês entendam a matéria, vocês vão ter que copiar um pouquinho, tá bom? Então, pega o caderno, coloca a data de hoje, o nome da teacher, you do, some and any. Let's go! Some, ele é usado para frases afirmativas e interrogativas, quando for oferecer ou pedir algo. Ou seja, eu posso usar para frases interrogativas, sendo que eu não vou oferecer nada e nem estou pedindo permissão de nada? Não, a gente não pode usar. Some, ele é na interrogativa, ele é exclusivo para isso. Ou eu estou oferecendo algo para alguém, ou eu estou pedindo permissão para fazer alguma coisa. Fora essas duas questões, eu não posso usar o some para perguntar nada, tá bom? E ele é entendido em português como algum, alguma ou um pouco de. No caso, um pouco de é para substantivos incontáveis. Por exemplo, você não conta leite. Por exemplo, I wish some milk. Eu gostaria de um pouco de leite. Então, esse um pouco, some, tá bom? Porque eu não disse a quantidade. Eu disse se eu quero um copo, se eu quero uma xícara, uma colher de chá, eu não falei. Então, ele consegue ser incontável, tá bom? Agora, o any, ele é usado para frases negativas e interrogativas. Ou seja, toda a minha interrogativa que eu não for oferecer e nem for pedir algo, eu vou usar any. Porque ele também tem o significado de algum ou alguma nas minhas frases interrogativas. Ou também entendido como nenhum ou nenhuma. Quando eu estiver na negativa, eu vou utilizar ele como nenhum ou nenhuma. Quer ver como é que vai ficar isso? Olha só. I have some dogs. Eu tenho alguns cachorros. Isso aqui é uma frase afirmativa de some. Agora, uma interrogativa de some, quando eu estou oferecendo algo. Oh, do you like some coffee? Coffee não é um substantivo contável, a não ser que eu coloque uma xícara, um copo, mas só a palavra coffee não dá para contar, então eu utilizo some. Some coffee vai ser entendido como um pouco de. Ou do like some coffee, você gostaria de um pouco de café? Agora aqui embaixo utilizando o any. She doesn't like any video games. Ela não gosta de nenhum videogame. Então eu falei que o nenhum ou nenhuma, utilizado para negativa. Então aqui está. Agora, do you have any money with you? Você não tem nenhum dinheiro, nenhum centavo com você? Então aqui, ó, nenhum entendido também na frase interrogativa. Ou poderia ser, você tem algum dinheiro com você? Ou nenhum? É uma pergunta sobre dinheiro e não é contável. A palavra dinheiro também não é contável. Seria se você colocasse um númerozinho aí. $1, $2, $1 real, o que for, qual moeda for. Você tem que botar na cabeça o seguinte, money não é um substantivo contável, tá? Mas substantivo contável e incontável a gente vai ver um pouquinho mais à frente, não hoje, tá? Let's go aqui então. No livro de vocês, ele ainda na página 21, ele traz essas 4 situações aí. Compare these other examples. What's the difference in using some and any in questions? Eu tenho 4 perguntas. Qual é a diferença de cada uma delas? Então vamos analisar. A primeira, were there any monkeys in the zoo? Segunda, do you have any pets? Terceira, do you need some help? E por último, can you lend me some money? A primeira delas é uma pergunta a respeito de monkeys aonde? No zoo, no zoológico. Então olha só, havia
Ou havia alguns macacos ou nenhum macaco no zoológico? Essa é a pergunta. No caso aqui, utiliza any. Do you have any pets? Você não tem nenhum animal doméstico? Agora aqui, do you need some help? Está oferecendo. Lembra quando o some é utilizado nas perguntas só como vai oferecer ou pedir permissão? Então está oferecendo. Você precisa de ajuda? Aqui, can you lend me some money? Que ele está pedindo. Can you lend me some money? Você pode me emprestar algum dinheiro? Lembra dos casos de permissão e no caso de oferecer? Fora esses dois casos, eu vou ter que colocar o any. Então é isso, tá? Qualquer dúvida, vamos agora aqui no finalzinho da página 21. A gente tem, só para sistematizar, a regrinha. Use some in affirmative sentence in questions when they are a request or an offer. Então você vai utilizar nas frases que está oferecendo ou pedindo permissão de alguma coisa. Vejam exemplos. There were some other animals. Havia outros animais, alguns outros animais. Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Isso é usando some. Agora o N. Regrinha básica de N. Use N in negative and most interrogative sentences. Você vai usar o N na frase negativa e na maioria das frases interrogativas. Exemplo. There weren't any house on Park Avenue. Não tinha nenhuma casa na Avenida Park. Were there any paved streets in your city? Havia alguma rua pavimentada na sua cidade? Então isso é o tipo de pergunta que não é oferecendo e nem pedindo ajuda. Então eu sei que a resposta seria N. Se tivesse em branco aqui, eu ia analisar isso. Bom, tá oferecendo alguma coisa? Não. Tá pedindo permissão? Não. Então eu já sei que vai ser N. Por que eu tô falando disso? Porque o exercício de vocês, que vocês vão fazer no caderno, no livro, só que esse é um exercício lá da página 23, tá bom? Na página 23 tem aí uma receita, né, de um creme de passion fruit mousse. É um mousse de maracujá, tá bom? Passion fruit é conhecido também como a fruta da paixão, passion fruit. Então, let's go. Aqui eu tenho diálogo entre a garota e a mãe dela. Vamos analisar, que eu deixei grandão, depois eu vou passar no próximo slide, você vai acompanhar esse texto aqui, tá bom? Da página 23. Vamos lá. Mom, this passion fruit mousse was delicious. It sure was, ela disse. And it was very easy to make. É muito fácil de fazer. What were the ingredients? Let me see. There was. Agora ela vai dizer os ingredientes. Condensed. Esse aqui é um substantivo contável ou incontável, leite condensado. Só a palavra leite condensado não é contável, tá? Aí quando eu tô numa afirmativa, eu utilizo quem? Eu posso usar o N para afirmar? Acho que não, hein? Quando eu tô falando esse dairy cream aqui, ele é aquele que a gente chama de creme de leite. E é o outro ingrediente. Por último, passion fruit juice. Então, assim, são frases todas afirmativas. Para afirmativas, eu uso o quê? Some ou N. Só lembrar da regrinha. Então, aqui, continuando a receita. I mixed it in the blender and put it in the fridge. Bota na geladeira, tá? Então, ela mistura todos esses ingredientes e põe na geladeira. Então, vamos lá. A resposta para esses três espaços aqui são de afirmativa, que são todas com some. Continuidade no diálogo. Was there? Aqui eu sei que é uma pergunta. Aqui é uma pergunta porque tem uma interrogação. E para a interrogação, eu quero saber de vocês. Eu posso usar some quando? Quando eu estou oferecendo ou quando eu estou pedindo? Agora, se eu estou perguntando se havia alguma coisa, então eu já sei que eu não vou usar some, eu vou usar N, porque para a maioria das minhas interrogativas vai ser N. Então ela perguntou, was there any sugar in it? Não vai nem um pouco de açúcar nisso? Ela respondeu, no, there wasn't. Então foi uma negativa aqui. Se é negativa, there was any sugar in this recipe. Não tem nem um pouco de açúcar nessa receita. Continuando. Was there passion fruit
Então ele vai perguntar, para a maioria das perguntas, novamente, o que eu uso? Any. E não vai nem a passion fruit, nem o maracujá, não vai? E ela respondeu, no, there wasn't, se é uma negativa, any passion fruit eaten. Não tem também nenhuma fruta da paixão, ou seja, nem maracujá. There were, agora uma afirmativa, but there were some passion fruit seeds to make it more attractive. Mas, porém, não vai nem um pouco da fruta, né? Mas vai algumas sementes do maracujá para tornar isso mais atrativo. Easy to make and great to eat. It's a perfect recipe. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido o uso de some and any. Só relembrando, retomando aqui. Some eu utilizo quando eu for falar de afirmativas ou quando eu vou fazer perguntas. Mas que tipo de perguntas? São específicas, dois casos. Uma para pedir permissão e outra para oferecer algo. Agora, na maioria das interrogativas, você vai utilizar o any ou quando a minha frase for negativa, ok? Então é isso, gente. A gente se vê na nossa próxima aula. Goodbye!